Oi, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Oi, pessoal. Oi, gente. Deu o que foi que deu na escola hoje que você chegou falando? Que foi o quê? Hoje a gente aprendeu ângulo, gente. Aprendeu o quê? Ângulo. E aí, como que foi? Olha, pra algumas pessoas é difícil, mas se você já aprendeu, vai ser fácil pra você. Mas você falou que vocês aprenderam o ângulo hoje, que era o quê? Muito difícil. Olha, sim, pra aprender. Gente, olha, pra aprender, é tipo assim, pra assim, saber, mas olha, se você depois aprender, já vai... Deixa eu falar. Olha, Tipo, mãe, Marcelo. Tipo, a gente faz assim, né? Esse é um ângulo reto. É, sabe assim? Assim, é assim. Um traço assim, assim. É o ângulo reto. Mas você não precisa explicar. Ângulo reto, Também tem um assim, ângulo que é o agudo. agudo, tem ângulo obtuso, eu acho que é assim, né? Não, obtuso é assim. Obtuso. Ah, obtuso. Então vocês aprenderam isso hoje. E vocês achou difícil? Lana, você aprendeu isso quando? Sétimo ano. No 7º ano. E as meninas estão aprendendo no 3º. Tá bom, vai. Lana, o que você acha Nossa, da... eu tô pálida. O que você acha da sua escola? Eu gosto muito da minha escola. É bem diferente da de Molelos, né? Mas eu tô falando da escola, eu não tô falando que é de Molelos, daqui eu tô falando da escola em geral. O que é que tem, assim, de lazer? Educação física, o que é que tem? Bom, como eu posso dizer? Lá tem muitas coisas. Lá em várias partes do mundo tem feirinhas, tem festinhas também. Tem comemorações, por exemplo, tem um dia que todo mundo tem que ir de pijama, todo mundo vai mesmo. Tem dia que todo mundo tem que ir fantasiado. Tem um dia que também teve a semana temática, que todo dia cada tinha um tema, né? E todo mundo foi com os temas. Eu fiquei tipo, nossa, que legal. E. Ai, gente, tem as feirinhas que eles podem vender roupa, ou roupa não, acessório, vendem doce. Pois é, Tá bom, é isso. Gente, também tem uma coisa de bom no Brasil. Sabe, para as crianças? Tem lá uma escola que a gente tem que ir à tarde. Eu gosto disso. Porque eu consigo dormir um tempo, depois eu não acordo com orelha, assim, igual. Então, pessoal, vou contar os 5 motivos. Na verdade, eu coloquei 6, mas eu tinha muito mais motivos pra vir falar o porquê eu decidi ficar aqui em Portugal. O porquê, mesmo eu sozinha, com minhas 3 filhas, eu decidi ficar aqui. Mesmo que eu me balanceei há um tempo atrás, querendo ir para Curitiba, onde eu tinha alguns amigos de infância que estavam lá e que estão bem, que abriram negócio lá, estão bem. E eu ia para lá com as minhas filhas, iria ficar com minha amiga, né, por enquanto, e depois eu ia morar em uma parte da casa, eu ia morar em uma casa, porque lá, tipo, lá era assim, é um quintal que tem as casas. E as pessoas que trabalham na padaria moram lá, tipo, alojamento. Você mora lá e você trabalha na padaria, você não paga o aluguel e, tipo assim, por ser de família, né, por ser de pessoas próximas, porque a gente crescemos tudo junto. Então, ia ser assim. E recebe ainda o seu salário. Então, esse tempo aí eu me balanceei, eu falei que eu ia voltar, mas depois muita gente acabaram me incentivando a continuar aqui e falando, né, tentando trazer para mim a realidade do nosso Brasil, a verdade, a verdadeira realidade, porque a gente está longe, a gente ouve, mas a gente não está vivendo. Então, quando você não está vivendo, você às vezes quer pagar para ver, e daí você volta e é onde você cai em si a besteira que você fez e você quer retornar para cá novamente. Quem tem condição de ir e retornar, bem. Mas eu comecei a pensar, e se eu colocar a vida das minhas filhas em risco? Colocar a minha vida em risco de voltar para lá e depois não ter mais condição de retornar para cá. E o que é que eu vou fazer? Pode ser que eu ia me arrepender muito, porque realmente eu não teria condições para retornar para cá. Então eu marquei aqui, né, alguns pontos positivos. Eu só marquei mesmo os pontos positivos que faz com que eu não tenha vontade, né, os motivos que me fizeram não querer retornar para o Brasil. Vou mostrar aqui para vocês quais foram os motivos que me fizeram não querer retornar para o Brasil. Eu sendo mãe, foi esses os motivos principais. Vou começar a me apresentar para vocês. Meu nome é Alessandra, para quem ainda não me conhece, eu tenho 37 anos. Tenho 4 filhos, sendo que atualmente eu moro aqui com as minhas 3 filhas em Portugal, no distrito de Viseu, chamado Tondela. É um lugar pequeno, bem sossegado, que tem quase tudo, não tem tudo, mas tem quase tudo, ainda falta muitas coisas aqui. Mas é um lugar sossegado. E se você quiser sair daqui para ir em shopping, tem Viseu, que também não é tão longe, só que você precisa de carro, ou você pode pegar o autocarro e passar o dia lá e depois voltar, retornar para o seu cantinho de paz. Porque aqui em Tondela, eu digo que é assim, você quer ir para um lugar movimentado, você vai para Lisboa e depois você volta aqui para o cantinho de paz, que é Tondela. Em termos de trabalho, tem lugares grandes que tem mais opção,
que é aqui, mas aqui também tem muitas oportunidades de trabalho. Aqui é um lugar bem grandinho também, tá bom? Então, é isso. Primeiro lugar, gente, que eu vou colocar em pauta mesmo, eu sei que todo mundo já sabe o que é. É a segurança, né? Em primeiro lugar, que eu destaquei aqui é a segurança, né? De poder você ir e vir sem medo, principalmente por causa das minhas filhas. Né? Eu vou usar o celular aqui, gente, porque eu marquei muitas coisas e às vezes eu posso me perder. Você pode ir e vir sem medo. A minha filha vai pra escola, minha filha volta e eu não tenho medo. Outra coisa é usar o celular. Gente, no lugar onde eu morava, eu não vou falar que é todos os lugares do Brasil, porque não é. Tem lugares no Brasil que é seguro sim, mas não são todos os lugares. O lugar que eu morava, a minha concunhada, a minha cunhada, que é minha ex-cunhada, e a prima dela já chegou a ser roubada, roubaram o celular delas na frente da casa aonde eu morava no Brasil. Eles, no Brasil, os meninos que gostam de roubar, eles andam muito de moto. Então, quando eu via uma moto e eu tava com o celular no bolso, meu coração já disparava. Ou quando eu tava com o celular na mão, eu colocava o celular aqui na cintura e colocava a blusa por cima. Mesmo assim, gente, eu andava com medo. Ia pro ponto de ônibus, pro ponto de autocarro, ia com medo também. Porque você tava ali com sua bolsa, mas você ficava assim, o tempo todo. Sinceramente, aonde eu morava era assim, gente, eu não vou mentir pra vocês. Então, muita gente não entende, né, o porquê de eu ter ficado aqui. Eu preservo tanto pela minha segurança como pela segurança das minhas filhas. Outra coisa também, gente, que eu amo aqui é eu poder ir num banco, naqueles bancos 24 horas que fica do lado de fora. Fica do lado de fora do mercado, fica do lado de fora dos bancos mesmo, de você poder ir lá, sacar o seu dinheiro, tirar o seu dinheiro, pegar, colocar no bolso sem medo. Você pega, coloca no seu bolso sem medo de ser roubado. Gente, sinceramente, esses caixas no Brasil, esses caixas 24 horas, só tinha dentro mesmo do banco. Aqui em Portugal, todo lugar que você vai tem. No Brasil, eu não lembro se eu já vi também em mercado. Mas, gente, é lugares que a gente tem medo de tirar. A gente tira o dinheiro, saca o dinheiro ali, mas o tempo todo olhando para um lado e para o outro, com medo de ser roubado. Então, esse ponto também aí, olha, aqui em Portugal, excelente. Pelo menos aqui onde eu moro é excelente, sem medo nenhum. Eu tinha colocado na terceira opção, mas eu vou colocar em segundo. A escola, os estudos de Portugal, é tão avançado que tem exercício, gente, das minhas filhas do terceiro ano que elas trazem para casa, para fazer em casa, que já terminei meus estudos, eu não sei responder de tão difícil que é. Hoje mesmo ela estava falando de um tal de um ângulo que foi tão difícil que elas aprenderam hoje. E olha que já falta 2 dias para encerrar o ano. E elas falaram que foi tão difícil. E eu falei, nossa, mesmo terminando já o ano, as aulas continuam normal. Entendeu? Então, isso também é sem chance. Falando, gente, lembrando que eu vou colocar aqui que quando eu lembro que o irmão do meu padrasto, ele saiu do Brasil para vir fazer faculdade aqui de medicina, para depois retornar para o Brasil para exercer a função lá no Brasil. Por quê? Porque não é que os estudos do Brasil não sejam bom, não seja que os médicos do Brasil não sejam bom, mas é que os próprios brasileiros não dão valor ao ensino, né, dos médicos. É complicado a faculdade de lá, infelizmente. Então, esse também foi um dos motivos que quando eu lembro que ele saiu de lá para ter que vir para aqui, para voltar para lá, para ter oportunidades melhores, eu falo então falando sobre estudo também, o que eu acho assim muito importante, muito interessante, a minha filha, é as crianças aqui, né, quando elas estão acho que é no nono, no 10º, ou é no nono, é no 10º, eles já vão a minha filha vai pro nono e agora ela já vai para a escola para ela integrar na área que ela quer trabalhar. Aqui, deixa eu ver como foi que eu escrevi aqui. Aqui, quando a criança termina os estudos, ele já se preocupa em encaminhar eles para a área que eles querem ingressar depois de terminar os estudos. Depois que as crianças terminam os estudos aqui, eles têm a preocupação de ingressar as crianças já para a escola que eles querem, com a profissão que eles querem seguir. E como a minha filha, ela quer seguir na área de turismo, então ela vai sair da escola que ela tá para ela ir para outra escola. Na verdade, ela vai retornar para a escola que ela estava antes, porque só tem turismo lá. No 6º lugar, não, eu já falei o segundo, não foi? Foi, falei o segundo, agora eu vou falar o terceiro. O terceiro lugar são opções de lazer, gente. Aqui tem muitas praias fluviais. São maravilhosas essas praias. Você pode pegar
e levar coisas de casa para comer e passar o dia todinho lá. Nossa, é maravilhoso você ir para esses lugares, para essas praias. Tem as piscinas também que eu acho muito baratas, gente. As piscinas, a criança paga menos, né? A criança paga só metade, e adulto paga inteira. Mas não é aquele valor abusivo. E eu falo para vocês que no Brasil eu não lembro de ter ido nas piscinas, não lembro. E aqui eu já fui. Já fui várias vezes com as minhas filhas. As piscinas daqui ainda não abriu, não sei quando que vai abrir. Mas eu sei que assim que abrir, até a pé eu posso ir com elas. Coloca a touquinha, coloca as roupas nela e até a pé dá pra ir. Gastando pouco, leva coisa pra comer lá e passa o dia todinho lá. Muito bom mesmo. E tem salva-vidas, tá sempre ali de olho, tanto nas praias fluviais ou quanto na piscina, eles estão sempre ali de olho, sabe? Gente, muito bom mesmo. Falando também parque aquático. Parque aquático também, gente, você não gasta muito. Eu fico boba. Boba mesmo. Você pega promoções que você fica de olho nas promoções. Quando tem a promoção, você compra logo os ingressos e você vai. Os parques aqui, gente, são muito lindos. Muito mesmo. E eu não tive esse privilégio de ir no Brasil, mas aqui eu vou ter esse privilégio de levar as meninas. Elas também não conhecem ainda. Elas ainda também não foram, mas eu vou ter esse privilégio de levar minhas pequenas aqui. Então, muita gente não entende o motivo pelo qual eu continuo aqui. Outra coisa, tem muita gente que fala assim, ai, vem pra cá pra ficar dependendo de governo. Gente, ele se preocupa com a gente. No Brasil, eu sempre tive meus 4 filhos no Brasil. E ninguém da escola nunca perguntou se a gente estava precisando de alguma coisa, se estava tudo bem. Aqui na escola, não. A professora, a assistente social, elas teve a preocupação de perguntar se a gente estava tudo bem, se tinha alimento. Elas têm a preocupação. Eu nem precisei ir atrás. Elas mesmo vêm, elas mesmo perguntam. Elas mesmo colocaram as minhas crianças no primeiro escalão e outras crianças que estão lá também na escola, que não pagam, né, alimento, não pagam almoço na escola. Por quê? Porque estamos no primeiro escalão. Então, gente, tem isso. E não é por falta de eu correr atrás. Não é por falta, não é de correr atrás que eu falo. Não é por falta de ter pessoas que me informaram. Porque, gente, eu tenho amigas portuguesas aqui. Eu trabalhei em 3 fábricas diferentes. E nessas 3 fábricas diferentes, eu fiz amizades com pessoas maravilhosas, com portuguesas maravilhosas, que quando eu encontro elas na rua, essa semana eu já encontrei 2 portuguesas que eu trabalhei. E quando eu encontro algumas portuguesas que eu trabalhei na rua e eu vejo comentários de algumas portuguesas aqui no meu canal, eu custo acreditar que são realmente portuguesas que estão comentando no meu canal. Porque, gente, eu não acredito. Eu não acredito, gente. Realmente, eu fico, gente, isso não é portuguesa que tá comentando no meu canal. Porque eu tenho amigas portuguesas que eu trabalhei com elas. Eu trabalhei em uma fábrica aqui, em horário integral. E, gente, era só eu de brasileira. Só eu fui a primeira brasileira a trabalhar lá. E era só eu de brasileira. E eu me sentia como se eu estivesse em casa com o tratamento delas. Delas tudo, eu não tenho nenhuma, eu não tiro nenhuma, foi todas. O tratamento delas tudo comigo. De chefe a subchefe, a diretor, tava tudo lá, gente, tudo lá. E eu fui muito bem tratada por todos eles. Eu não tenho do que reclamar daquela fábrica. Se aquela fábrica não fosse fechar, porque tá com boatos que vai fechar. Se ela não for, eu até oro para que aquela fábrica não feche. Se elas me chamassem hoje, eu ia para lá tão feliz, tão feliz. E quando eu encontro essas pessoas que eu trabalhei no mercado, e, gente, eu recebi mimos quando eu saí de lá, gente. Eu recebi mimos, presentes quando eu saí de lá. Então, quando eu vejo portuguesas comentando no meu canal, eu fico de boca aberta. Eu nem acredito realmente que são portuguesas. Eu custo acreditar, porque as que eu conheço aqui, gente, são tão educadas. Porque me conhece pessoalmente. Tem gente que não me conhece pessoalmente, me conhece aqui do canal. Mas tem pessoas que me conhecem pessoalmente e é diferente. É diferente realmente. Agora aqui, deixa eu colocar, eu já falei o terceiro, não foi da escola. Agora eu vou falar o poder de compra. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu vou dar só um exemplo. Não vou falar que você vai comprar. Dependendo do que você vai comprar com 10 euros. Você compra até 9 itens com 10 euros. Eu fui hoje ver o açúcar tá menos de 1 euro. O leite é menos de 1 euro. O pão é menos de 1 euro. Tem manteiga menos de 1 euro. A mussarela é 1 e tal. O suco de caixa você também encontra por menos de 1 euro. Banana, você pode pegar banana. Gente, você pode pegar 9 itens. Leite, creme de leite. Deixa eu ver mais o que. Você pode pegar ovos. Com 10 euros, você pode pegar muita coisa. E o poder de alimento aqui, o poder da alimentação aqui em Portugal, gente, olha, totalmente diferente. O quinto. Isso aqui eu acho muito importante, muito mesmo. É as oportunidades que eles dão para pessoas com mais de 50 anos. Gente,
No Brasil, quando você tem 40 anos, você já é difícil para você conseguir uma oportunidade de emprego. Aqui em Portugal, não, é que você chega com 40 anos, você consegue emprego. Eu vejo pessoas, eu tenho amigas. Eu tenho uma amiga mesmo chamada Sandra, que ela tem mais de 50 anos. Eu tenho outra que tem 51. E elas conseguem emprego. Tem pessoas que conseguem emprego. A idade aqui não é motivo para você não conseguir oportunidade de emprego. E no Brasil, se você tem essa idade, raramente você vai conseguir oportunidade de emprego. Infelizmente. E é isso, gente. Esses são os motivos, e tem muitos mais motivos que me fazem continuar aqui. E eu vou continuar aqui, porque eu tenho muito que agradecer a Portugal. Primeiramente a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui. Eu sei que muitos torcem contra, mas aquele que me trouxe até aqui, Ele tem me sustentado, tem me ajudado, tem enviado pessoas do céu para me ajudar também. E eu vou continuar aqui, tá bom? E eu agradeço as portuguesas de coração bom que estão aqui no meu canal, que sempre comentam. Eu tenho uma amiga que eu trabalhei com ela, e ela é portuguesa, e ela também tá sempre aqui no meu canal. Tem outras portuguesas que eu não conheço pessoalmente, portuguesas que eu não conheço pessoalmente, mas que estão aqui sempre com palavras boas, palavras de ânimo. E é isso, gente. Beijinho, fica com Deus.